Continuando com nossas pregações sobre dons e concentrando no amor, onde estamos, como já falei, com uma espécie de uma minissérie dentro da série, que são várias pregações só sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Estamos nesse mesmo versículo desde a semana passada ou atrasada, porque tem várias características do amor nesse próprio versículo. Versículo 4. Já vimos o primeiro, então. O amor é paciente. Estamos tentando descrever cada uma dessas características numa pregação, para que tenhamos depois um conjunto de pregações sobre, de uma maneira mais detalhada, sobre o que o amor cristão é, de acordo com a revelação da Bíblia, não o que a gente acha que seja, o que pior ainda, que o mundo acha que é amor. Uma das palavras mais deturpadas em todas as línguas, muito provavelmente, e mal compreendidas. Então, o amor é benigno. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender como é que o amor é benigno. E que nos faça bem isto, para que possamos amar de maneira mais exata e que possamos ser amados de uma maneira mais exata. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos de antemão. Amém. Na palavra original, grego, é como no português, às vezes há uma necessidade de alguma explicação melhor, para uma mudança de sentido, ou coisa assim, mas aqui não. Realmente significa qualidade, benigno é qualidade do que é benéfico, ou então bom. Talvez a ideia de benéfico seja melhor do que a ideia de bom. Embora sejam muito parecidas, claro, e elas se interrelacionam, mas o benéfico dá a ideia de fazer o bem ao outro, esta ideia de transmissão do que é saudável, do que é bom. Então, eu evito, vocês já devem saber, ler uma passagem atrás da outra, para que as pregações não fiquem uma série de leituras bíblicas, e acaba sendo um pouco cansativo. Mas eu acho razoável aqui ler com vocês algumas passagens, para que eu quero impregnar a mente de vocês com algumas passagens, poucas comparadas com a quantidade que temos, sobre o amor, ou a benignidade do amor. Lucas capítulo 6, versículo 35, diz, se quiser chegar lá, eu vou dar algum pouco tempo. Ontem, no encontro na reunião de casais, teve aqui quem encontrou o versículo com 3 segundos. Achamos até que tinha sido combinado com o dirigente, porque foi rápido demais. Então, mas nem todos são assim. Então, eu vou dar algum tempinho. Se você quiser chegar lá e grifar. E claro, muitos nem tinham mais Bíblia de papel ontem, mas no digital, que é Bíblia do mesmo jeito. Há algumas resistências, mas eu já entendi há muito tempo que é a palavra de Deus do mesmo jeito, embora não substitua, pelo menos para mim, o papel muitas vezes. Mas se quiser continuar chegando só com a sua Bíblia digital, continue. Lucas 6 e 35. Por isso que eu estou demorando mais do que vocês. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai. Olha, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo,
pois ele, o Altíssimo, é benigno. E é gostoso, final, o complemento disto. É benigno até para com os ingratos e maus, mostrando então que não é só uma qualidade intrínseca e estática de Deus ser bom, que é, claro, um atributo dele, mas vemos aqui ele transmitindo esta bondade. É importantíssimo para entender esta qualificação do amor, de que ele é benigno ou bom. Então, Deus é benigno para pessoas. E no texto em particular, até para com os ingratos. Ou seja, imagine para os não ingratos que são dele, que os amam, os que o adoram e tal. Mas o importante é mostrar a benignidade que há dentro do coração de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3... diz assim, 1 Pedro 2 e 3, se é que já tendes, não vou ler o contexto, que não é o caso, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, a palavra é a mesma do grego, poderia ser traduzida por benigno aqui do mesmo jeito, ok? Você já deve ter sentido na pele, na sua vida, a benignidade de Deus, você sendo um crente no Senhor Jesus Cristo. Não sendo crente, também já deve ter motivo para entender a benignidade de Deus, e para Deus, já fui alvo dela, porque os próprios ingratos são alvos da benignidade de Deus, então podemos claramente dizer, qualquer ser humano no meio da rua, você fechar os olhos, escolhe um e dizer, ei, você aí, você tem motivo para glorificar Deus, porque você é alvo da benignidade dele. Que Deus? Pode ser até um ateu, como eu estou dizendo, então muitos não vão reconhecer nem que Deus existe, e muitos que reconhecem que Deus existe não vão concordar com os atributos que a Bíblia dá a ele, e claro, vocês sabem que tem todo tipo de ideia, de conceito sobre Deus. Mas o fato é que Paulo aqui, Pedro se dirigindo a crentes, diz, vocês crentes devem ter experiência, ter sido alvo na prática, na sua vida, da benignidade de Deus. Pense nisto. Seria o caso até de você um dia anotar. Quais são as indicações, de acordo com a minha consciência, com a minha maneira de ver, de que eu já fui alvo da benignidade de Deus na minha vida? Eu vou anotar. É uma experiência interessante. Romanos 2 e 4. É bom dizer, sou crente, né? É ótimo. E é bom dizer, importante dizer, para ser crente tem que se arrepender. Sem arrependimento não há salvação, é verdade. Mas talvez a gente não se lembre do versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Acabamos de dizer que todo crente, com certeza, pode dizer que é alvo, sentiu na pele a benignidade de Deus na sua vida. Está aí uma. Não vou dizer que é a primeira, que é complicado organizar em termos de ordem, em termos de sequência, mas a salvação começa, tirando a eleição na eternidade, né? Mas o aspecto prático dela na sua vida, no que compete à sua participação pessoal na sua própria salvação, começa com arrependimento. Pois é, aí eu me arrependi, aí confessei a Deus e tal, e muitas vezes a gente pensa que é uma coisa sua. Curiosamente,
Eu costumo dizer, olha, tem uma coisa que nem Deus pode fazer por nós. Nem Deus. Não, não pode. Pode. Arrependimento. Deus não se arrepende por nós. Ou você se arrepende para valer, ou você não vai ser salvo nunca. Você se arrepende. Mas não exagere, dando valor demais a isso. Você está vendo? Na minha salvação, eu me arrependi. E eu, então, passei a ser salvo, porque eu me arrependi, cometi esta bondade com Jesus Cristo, com Deus, reconhecendo que sou um pecador e tal. Eu. Aí vem Paulo, pá, versículo 4, e detona esse motivo de orgulho ou de vaidade que qualquer um de nós poderia ter de uma maneira errada. Eu próprio me arrependi. É verdade que você se arrependeu. Ao mesmo tempo, esse arrependimento que ficou ao seu alcance, ao alcance da sua consciência, só chegou lá, porque Deus lhe conduziu a isto. Pastor, explica isso melhor. Sei não. O que eu sei é que o arrependimento que parece ser só meu, a origem dele foi Deus. Sem Deus, eu não teria, nem você, se arrependido. E, obviamente, não seria salvo. E por quê Deus me conduziu ao arrependimento? Ah, porque ele viu que você é uma pessoa muito boa. Desde pequeno, você desobedecia pouco sua mãe, você era uma pessoa que gostava de mentir e tudo, fugia das coisas imorais que seus colegas queriam lhe mostrar e tal. Aí Deus viu isso e disse, não, eu vou conduzi-lo ao arrependimento. Não e não. Por que então? Está aqui escrito. Benignidade. Ele foi benigno, foi bom. Ele, quando lembrar que Deus lhe amou, que nós costumamos dizer, tem esse aspecto, tem 1000 aspectos nesse amor, mas um deles que estamos focalizando aqui é esse, é que esse amor se mostrou numa forma de alta benignidade na sua vida, de Deus na sua vida. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse bons aqui é a palavra lá, traduzida por benigno, bom. Então, nós devemos ter cuidado que o que é bom em nós, alguns costumes, que é o caso aqui, pode ser corrompido. Então, não é algo inerente a nós, que nós estamos livres por sermos crentes, santificados em Cristo, estamos livres da possibilidade, somos filhos de Deus, habitação do Espírito Santo, estamos livres do mal, da possibilidade de coisas ruins, estamos protegidos, selados pelo Espírito Santo. Poderíamos citar várias indicações de que talvez desse a ideia que nós estamos livres disso tudo. Cuidado, não está. Você está livre da condenação da qual você se livrou eternamente. Tudo bem. E a condição de escravo do diabo, ok? Agora é ser filho de Deus, ok? Mas a condição de estar protegido do mal, absolutamente não está. Jesus orou na oração dele, né? Livra-nos, o livra-os do mal, reconhecendo perfeitamente isto. Então, uma bondade que existe em você hoje, na forma de costumes bons,
que Deus aprova, costumes esses que levam você a ser benigno, a fazer coisas que agradam a Deus. Gostoso, né? Estarmos no exercício disso tudo. A benignidade me cerca. Que coisa boa, gostosa mesmo. Cuidado! Essa benignidade dos seus costumes pode ser corrompida. Não está falando da salvação, mas do seu estado como crente, sim. E como está? Ah, mas aí é porque o diabo é um inimigo muito poderoso, misterioso, eu não o vejo, então ele está como um leão me arrodeando. Assim, eu sei, é outro aspecto do que nós estamos expostos aos perigos espirituais e tudo mais. Mas aqui não está falando do diabo. Aqui não está falando de forças misteriosas que lhe levam, que lhe contaminam a prejudicar a sua benignidade, ou a sua bondade, ou seus bons costumes, e levar a fazer o mal. Não, aqui está falando, sabe o quê? De conversa. De quem? Sua. Conversa significa companhia, ambiente de frequência. É isso. Ou seja, é algo totalmente ao seu alcance e facilmente compreendido por você. Eu sei que dá pena um crente que chega aqui desgraçado, coitado, na sua vida, a vida toda despedaçada, no casamento, na sua profissão, na sua relação com as pessoas, chega longe de tudo que é santificado em Cristo, a famosa palavra desviado, afastado e tal. Dá pena e a gente vai ajudar e tudo isso, claro. Mas muitas vezes poderia ter sido evitado de uma maneira não muito complexa, pura e simplesmente evitando más conversações. Sabe o que acontece? É que muitas vezes o crente não acredita nisto. Eu vou deixar de conversar com aquela pessoa, que aquela pessoa está começando, a minha relação com aquela pessoa, com aquele grande amigo ou amiga, ou seja quem for, eu estou notando que está começando a me corromper os meus bons costumes. E corromper aqui não é só no sentido ou de suborno, cor de dinheiro, ou de sexo. Não. Afirmação da verdade, uma propriedade de atitude, de postura, maneira de educar os filhos, de tratar os mais velhos, tudo que cerca um relacionamento humano. E o crente, às vezes, não vai percebendo que essa aproximação com pessoas que não são cheias de bondade, ou que não tenham costumes benignos, estão lhe contaminando. Só que não precisa perceber. Precisa o quê? Crer. Exatamente o que eu acabei de dizer. Creia. Então, quando a Bíblia diz, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Não, pode corromper o do meu amigo aqui, mas os meus não, porque eu sou cuidadoso, eu quero pregar o evangelho para ele, aí começa. A gente evita piadas muito imorais, e isso, ou aquilo, ou está enchendo a cabeça de mundo, de coisas vazias, de riquezas fúteis, e de tantas coisas. Creia que se você está exposto a esse tipo de conversação, você vai ser contaminado nos seus bons costumes, na sua capacidade de agir de uma maneira boa e benigna aos olhos de Deus. Creia! A falta de crer leva o crente a entrar. Quando vê, há quanto tempo eu não oro, não tenho conversado muito com irmãos em Cristo, tenho faltado à igreja
sem nem perceber direito. Um espirro me leva a faltar na igreja. Antigamente, nem uma febre me fazia afastar da igreja, agora basta um espirro. E eu tenho mudado. Eu tenho mudado muito. Tem mudado. Alguma coisa tem acontecido na sua vida, às vezes facilmente reconhecível, um caminho que você tomou porque não creu que as más conversações corrompem os bons costumes. Romanos 13:12. Lá no 10, né? Citando um salmo, inclusive, que mostra o estado da raça humana. Está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Esse aqui é o tipo daquela afirmação, até que tecnicamente chamamos de exagero, quando Jesus disse para pegar o olho e arrancar de si mesmo e tal, uma linguagem exagerada para provocar o leitor e chocar um pouco, para ajudá-lo a tomar uma decisão correta e tal. Aqui é um caso típico de exagero e tal. Não. Esse aqui não é não. Não tem um pingo de exagero aqui. Tanto que ele repete. Ou seja, é absolutamente precisa esta conta de Paulo. Ou do Espírito Santo inspirando Paulo. A conta é precisa. É igual a 0. A quantidade de pessoas que fazem o bem. Se eu não prestar muita atenção, eu vou passar 1 hora aqui, mas não vou, porque é rico demais isso aqui. Porque você vai dizer, e as pessoas que vão lá no asilo levar ajuda para os velhinhos? E quem vive ajudando os outros da maneira tal e tal, tal? Isso não é o bem? É claro que isso é o bem, isso é bom. Isso não é benigno? É benigno. O sentido aqui é num sentido absoluto, em que Deus olha e diz, essa pessoa é benigna toda, é completamente, está possuída pelo bem, é 100% benigna. Não existe desde que Adão pecou. Excetuando-se, claro, Cristo. E exatamente por isso ele se tornou em condições de ser o Salvador. Então, o bem que você precisa fazer ou praticar ou inserir no seu relacionamento com as pessoas, vindo do seu amor, este bem vai ser pouco. Ele vai ser modesto. Não tem jeito. Então, quando eu desenvolver aqui mais, não hoje, mas quando desenvolver e vamos fazer o bem, é importante prestar atenção nesse aspecto do amor, de ser benigno e tal, a gente sabe que é uma batalha complicada, difícil, e que esse bem que você venha a fazer um dia, não sei dizer de outra forma, esse padrão de benignidade que você pode alcançar um dia, supondo que você está numa escala crescente, que é o que todo crente deve estar, num caminho crescente de santificação, de purificação, supondo que esta escala você tenha a graça e a fidelidade a Deus de ser sempre crescente na sua vida e que você tenha uma vida longa, quando você chega lá pertinho de ir para o céu, depois de uma vida de boa fidelidade a Cristo, então essa benignidade alcançou um nível muito elevado. Não, ela vai ser muito modesta. Claro, ela pode crescer, mas é bom nós termos consciência que estamos falando de uma benignidade aqui intrínseca, absoluta. Nós não temos
essa benignidade. O que significa que o nosso amor é altamente imperfeito. Imperfeito. Mas não significa que nós não vamos vamos estudar o que é o amor cristão, como estamos tentando fazer, buscar a Deus, pedindo ajuda para praticá-lo, e o máximo que nós pudermos, com o nosso esforço próprio e pedido de poder a Deus, vamos crescendo, mas não vamos nos iludir. Então alguém que diz assim, eu tenho muito amor pelas pessoas. Diga que você procura amar as pessoas o máximo que você puder, é muito mais sábio, muito mais prudente. Aí tem outro, é como alguém que diz assim, eu tenho muita fé. Vem cá, está vendo ali aquele prédio? Manda ele sair de lá. Ou então aquele morro ali, está vendo aquele morro? Manda ele sair de lá. Como? Manda o morro sair de lá. Não dá, né? Eita fé, né? Que você tem. Porque alguém disse que se tiver uma fé como uma formiga, um grão de mostarda, o morro sai. Então você tem muita fé, né? Estou vendo. Ou seja, não diga não. Diga assim, eu procuro desenvolver a minha fé, eu procuro tratar bem a minha fé. Mas não quero falar de fé, você tem apenas como exemplo, mas de amor. Amor é algo, há uma certa analogia aí. Né? Então, tenha cuidado. E tenha o amor como um alvo constante na sua vida e uma árdua batalha para segurar este amor que você já tem, essa benignidade que você já tem. Segurar já é muita coisa, ou já é um ótimo alvo, e tentar crescer. Porque, como dissemos, você pode estar aqui e as suas conversações estragaram um bocado a sua maneira de viver a vida cristã. Então pode ser uma gangorra isso. E na prática, nós variamos nisso. Mas não vamos perder de vista que é uma conquista constante que o crente deve ter à sua frente. Amor, amar melhor, entender melhor o amor de Deus, estar com isso na cabeça de uma maneira mais bíblica do que o mundo pensa aí o que é amor. Por fim, eu nunca imaginei que ia parar aqui, mas vou, porque chegou no meu limite que eu me autoestabeleço. Gálatas 5:22 diz que o amor é fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja aqui a benignidade. Interessante que um livro que eu escrevi, Casamento Transformado, eu juntei eu fui descrevendo cada fruto do Espírito, conforme daqui, dentro do casamento. Quando foi benignidade e bondade, eu juntei. Aí a editora devolveu. Mundo Cristão disse, não, queremos não, separe. Faça um capítulo, porque eu estava vendo um capítulo sobre cada um deles. Alegria, paz. Aí juntei num capítulo só benignidade e bondade, são muito parecidos e tal. Não, você não está fazendo um capítulo de cada, faça um capítulo sobre benignidade e um capítulo sobre bondade. Não foi muito fácil, não. Mas é interessante como, de fato, há uma diferença. Sensível diferença. Seja como for, benignidade é fruto do Espírito. Sabe o que isso significa? Que você precisa dele, Espírito, para colocar no seu coração. Toda vez que você ouvir, desenvolva o seu amor, tenha mais amor,
É lícito, é válido esse desafio, porque depende de você decidir amar, depende de você buscar esse amor, depende de você evitar as más conversações, muitas coisas. Então, é importantíssimo a exortação, ame mais, busque o amor, ora ame mais, se é o Espírito Santo que me dá, já está escrito aqui, por que eu vou me esforçar? Não adianta nada, adianta, só adianta. É importantíssimo isso, mas sabendo que você não vai chegar lá só, ok? O Espírito Santo tem que lhe dar. Então, você quer ter amor legítimo e a benignidade, que curiosamente aqui estão como dons, eu ia dizer dons separados, ou frutos separados, mas não aqui é no singular, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, que é outra coisa que os estudiosos discutem, né? É errado eu falar frutos, porque a Bíblia fala fruto, mas é uma discussão que eu acho que não vai muito longe, porque é muito simples dizer, não, podemos considerar um fruto que é formado de vários elementos, ou vários componentes. Então, se são frutos, ou um fruto coletivo, para mim não tem nenhuma grande diferença. Mas o fato é que amor está como um fruto aqui, e benignidade aqui, mas eles são absolutamente interligados. Então, eu quero terminar, eu estou no meio da pregação, né? Eu vou continuar na próxima mensagem sobre a benignidade do amor. Mas lembrando que a benignidade não é uma característica estática, isolada, lembrando, porque eu já comentei isto, uma barra de ouro. É muito valiosa uma barra de ouro. Não sei quantas você tem em casa, mas é bem valiosa uma barra de ouro. Qual é o bem que ela faz a você? Olha para ela, aí no dia seguinte esconde para o ladrão não levar, aí depois de um mês vai ver se ela está lá ainda, aí abre, fecha as portas, abre, aí olha para ela, cuidado para não se ajoelhar, aí olha para ela, aí fecha, aí bota no lugar lá de novo, está lá a barra de ouro. Aí você pega uma doença, tirando o aspecto financeiro, claro. Pega uma doença, está triste, deprimido e tal, e você vai, corre para a barra de ouro, abre, olha para ela. Vender eu não vou vender essa barra, morro mesmo eu não vendo. Aí fecha e guarda de novo. Qual é o benefício que essa barra de ouro, valiosíssima, está fazendo? Qual é a benignidade que ela está tendo sobre você? Zero. Você pega uma maquininha que custa talvez R$50, R$100 numa farmácia, que faz ar, aí uma máscarazinha, aí você bota no nariz de quem tem asma e está com falta de ar. Aquela maquininha está fazendo um bem enorme a você. E não vale nada em termos da barra de ouro. Então, o amor não é, a benignidade não é uma coisa estática que você tem dentro de si e fica ali. Ela passa, ela é exercitada na direção de outros, ela beneficia outros. Esta é a ideia de ser bom. É o benefício que causa, ela trabalha em prol de outros, ela ajuda. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Você sabia que suave é benigno? Mesma palavra no grego, que diz que o amor é benigno, mesminha. Meu jugo é benigno. Eu até fui olhar para ver se tinha alguma versão que tinha lá, benigno, coisa assim, mas não tinha não. Eu só encontrei benigno e leve. A NVI tem lá leve, meu jugo é leve. Então tem esse sentido da palavra benigno. Então o que Jesus quis dizer, ele estava propondo, sabe o que aqui? Ser benigno para com as pessoas. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe por quê? Porque o meu jugo é benigno. O meu jugo vai fazer bem a vocês. Isso é o que significa. E é o nosso papel
de crentes desejar ser benigno para as pessoas. Encerro com Efésios 4:32, que diz: antes, sede uns para com os outros benignos. Não barra de ouro, não a cor dentro de vocês, só sua. Compassivos, olha. Que essa benignidade se transforme em compaixão. Compaixão pelo quê? Pela sua casa, pelo seu carro? Pelas pessoas. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Olha a prática da benignidade, como Cristo, como Deus em Cristo vos perdoou. Então, eu vou terminar com a pergunta que pretendo responder na próxima pregação, se Deus quiser. Já que é tão gostosa, essa benignidade é tão boa, e nós sendo crentes, com o Espírito Santo nos ajudando, pronto para nos ajudar, por que é tão difícil sermos benignos? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a buscar corretamente, desejar, entender, desejar, buscar a verdadeira benignidade que a Bíblia nos ensina. E Ele próprio, Espírito, nos dê poder para isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.